Vamos lá, queridos. Então, vamos imaginar aqui uma cadeia referente ao IPI, em que o primeiro da cadeia, ele realiza uma industrialização e resolve vender, portanto, o produto por R$ 100. Como ele realizou uma operação de industrialização de produto, vai incidir o IPI. Digamos que incida 10% de IPI, ele então vai recolher R$ 10 de IPI. Tá bem. Quando ele vai vender esse produto, essa mercadoria, para o segundo da cadeia, eu já vou colocar aqui o consumidor final, só para nós não ficarmos fazendo uma cadeia muito grande. Quando ele vai vender essa mercadoria, ele então embute o que ele pagou de IPI no valor da mercadoria. Ao invés de vender essa mercadoria por 100, ele vende ao consumidor final por R$ 110. Logo, eu te pergunto, quem verdadeiramente, quem de fato pagou o IPI dessa cadeia? Você concorda comigo que foi esse consumidor final que pagou o IPI? Sim, porque ele pagaria R$ 100 pela mercadoria. Como o primeiro da cadeia pagou R$ 10 de IPI e passou para ele, a mercadoria custou 110. Então, o consumidor final, ele é que de fato pagou esse IPI. Por essa razão é que a doutrina e jurisprudência chamam aquele que suporta o encargo financeiro, muitas vezes o consumidor final, de contribuinte de fato. Porque, de fato, é ele que paga o tributo. E aquele que praticou o fato gerador é chamado pela doutrina e jurisprudência de contribuinte de direito. Aquele que pratica o fato gerador é o contribuinte de direito, enquanto aquele que suporta o encargo financeiro é chamado de contribuinte de fato. Pois bem, imagine então que o contribuinte de direito, ele é um ente federativo. Como assim? Digamos que quem industrializou esse produto é o município. Quando o município realiza a operação de industrialização, quando o município ou qualquer outro ente federativo encontra-se na condição de contribuinte de direito, o STF entende que haverá imunidade tributária. Ou seja, o município, enquanto contribuinte de direito, ele não tem que pagar o imposto, porque ele faz jus à sua imunidade tributária. Então, eu vou repetir, vou até escrever aqui no meu slide, para que você possa assimilar melhor. Então, veja, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós temos que o ente federativo, na condição de contribuinte de direito, ou seja, quando é ele em quem pratica o fato gerador, há imunidade tributária. O ente não tem que recolher o imposto em razão do artigo 150, inciso 6, alineado à nossa Constituição Federal. Agora, se o ente federativo encontrar-se na condição de consumidor final, ele não realizou o fato gerador, ele está aqui na condição de consumidor final, na condição de contribuinte de fato, quando ele está aqui nessa condição, o Supremo Tribunal Federal entende que ele não pode fazer jus à sua imunidade. O ente não vai poder dizer, por exemplo, que ele não vai pagar R$ 110 por essa mercadoria, que ele só vai pagar R$ 100 porque ele tem imunidade. Então, o Supremo deixa bem claro, ente federativo, você tem imunidade tributária recíproca? Legal, mas você só vai fazer jus a essa imunidade quando estivermos frente aos chamados tributos indiretos, quando você estiver na condição de contribuinte de direito. Quando o ente federativo estiver na condição de contribuinte de fato, ou seja, quando for o consumidor final, não há imunidade tributária. Não há imunidade. Certo? Tranquilo, pessoal? Mesmo? Pois então, vamos lá. Então, a imunidade recíproca, você viu, ela é só para os impostos. E quando eu falo de imposto indireto, o cuidado é esse. Só faz jus à imunidade recíproca de imposto indireto quando o ente está na condição de contribuinte de direito. Quando ele está na condição de contribuinte de fato, ele paga o preço. Ele não pode alegar a sua imunidade para pagar menos por aquela mercadoria. Ok? E ainda, sobre a imunidade recíproca,
Importante ressaltarmos que essa imunidade, ela alcança mais duas pessoas, quais sejam? Ela alcança as autarquias e fundações públicas. Ora, então, de acordo com o artigo 150, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal, a imunidade recíproca, ela é extensiva também para as autarquias e fundações públicas. Logo, as autarquias e fundações públicas também podem não pagar impostos, mas não basta ser uma autarquia, não basta ser uma fundação pública para simplesmente não pagar impostos, para simplesmente fazer jus à imunidade tributária. O artigo 150, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal, esclarecem que para as autarquias e fundações públicas fazerem jus a essa imunidade, terão que cumprir 4 requisitos. Quais sejam? O primeiro requisito, elas devem cumprir suas finalidades essenciais ou qualquer uma delas decorrentes. Segundo requisito, devem ser instituídas pelo poder público e mantidas pelo poder público. Quarto requisito, não podem cobrar preço e nem tarifa. E o quarto requisito é não entrar na concorrência privada. Então, esses são os 4 requisitos que devem ser cumpridos para que uma autarquia e uma fundação pública faça jus à imunidade e não precise pagar impostos. Cumprir suas finalidades essenciais ou qualquer uma delas decorrentes, serem instituídas e mantidas pelo poder público, não podem cobrar preço e nem tarifa e não podem entrar na concorrência privada. Ok? Agora, é claro, a pergunta que não quer se calar. Josi, diga. E com relação às empresas públicas e às sociedades de economia mista? O que tem? As empresas públicas e sociedades de economia mista gozam de imunidade tributária? Pela nossa Constituição Federal, não. Pela nossa Constituição Federal, apenas os entes federativos, as autarquias e fundações públicas. Porém, o Supremo Tribunal Federal, ele sim tem reconhecido a imunidade para várias empresas públicas, bem como para várias sociedades de economia mista, quando cumpridos 2 requisitos, quais sejam? Quando as empresas públicas e sociedades de economia mista prestam serviço público em caráter obrigatório e em forma de monopólio. Então, quando as empresas públicas e sociedades de economia mista prestam serviço público em caráter obrigatório e em forma de monopólio, aí sim o Supremo Tribunal Federal reconhece a imunidade e diz: não vão precisar pagar impostos. Exemplo, nós temos a ECT, é uma empresa pública, empresa de correios e telégrafos, e que o Supremo já declarou que que os correios gozam de imunidade tributária. Outro exemplo de empresa pública que já tem a tua imunidade reconhecida é a Infraero. E também que já teve a imunidade reconhecida pelo Supremo, trata-se agora de uma sociedade de economia mista que sempre cai em prova da FGV, é a CAERD, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia. Então, essas empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público em caráter obrigatório em forma de monopólio, tendo a imunidade reconhecida pelo Supremo, farão jus a não precisar pagar impostos. Pegadinhas que devemos tomar cuidado durante a prova todas as empresas públicas e sociedades de economia mista gozam de imunidade. Falso. Apenas aquelas que o Supremo Tribunal Federal declara que gozam de imunidade. E aí outra pegadinha mais perigosa. As empresas públicas e sociedades de economia mista não têm imunidade. Cuidado, porque não são todas as empresas públicas e sociedades de economia mista que não gozam de imunidade. O Supremo já reconheceu várias empresas públicas e sociedades de economia mista que gozam de imunidade. Então, fique muito atento às perguntas da nossa banca examinadora. Agora sim, que nós já falamos sobre a imunidade recíproca, passamos para a segunda imunidade genérica, que está lá no nosso artigo 150, inciso 6. Vamos lá para a sorte e agora vamos falar
sobre a imunidade dos templos de qualquer culto. Quando falamos sobre a imunidade dos templos de qualquer culto, previsão, artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. O que nós temos aqui? Aqui, a imunidade visa tutelar a liberdade religiosa, de modo que tudo que estiver em nome das instituições religiosas e que cumpram a sua finalidade estarão imunes dos impostos. Veja, não é apenas o templo em que é celebrado o culto que não vai pagar o IPTU, aquela construção, mas exatamente tudo. Tudo que estiver em nome das instituições religiosas e que cumpram a sua finalidade, gozam sim de imunidade tributária. Isso, para tanto, é justamente para ter a liberdade religiosa. Na hora da sua prova, você tem que fazer essa pergunta. Está em nome da instituição religiosa? Sim. Cumpre a finalidade? Sim. Então você dirá como resposta. Então, sim, tem imunidade tributária. Vamos para um exemplo? Eu te pergunto, o carro do padre em nome da instituição religiosa vai pagar IPVA? E o que você me diz? Não vai pagar IPVA, tem imunidade. Por quê? Porque está em nome da instituição religiosa e é claro que cumpre a finalidade. Afinal de contas, leva a palavra de Deus para os seus fiéis. Então, tudo que estiver, juro que é a última vez que eu vou falar, mas tudo que estiver em nome das instituições religiosas e que cumpra a finalidade, estará imune dos impostos. E outro caso que aparece muito em provas da FGV é que também, se a igreja ela tem vários imóveis e aluga esses imóveis para terceiros, se utilizar o dinheiro da locação para cumprir as suas finalidades, esses imóveis que estão alugados para terceiros não irão pagar o IPTU. Por quê? Juro agora que é a última vez mesmo. Porque o imóvel está em nome da instituição religiosa e se com o dinheiro do aluguel cumpre a finalidade, então também tem imunidade. Porque, afinal de contas, tudo que está em nome da instituição religiosa e cumpre a finalidade não vai pagar imposto. É esse o raciocínio que deve ser feito durante a prova. Agora, aqui um detalhe, que é resultado de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, de uma questão muito debatida em nossos tribunais e que até hoje a FGV não cobrou em prova, mas que vai cobrar com certeza. É a respeito da maçonaria. A pergunta é: maçonaria tem imunidade tributária? E o entendimento do Supremo é que não. Maçonaria não tem imunidade, porque para o Supremo Tribunal Federal, maçonaria não é religião, não é credo, e por isso não tem imunidade. Para o Supremo, a maçonaria é apenas uma ideologia de vida em que as pessoas se ajudam mutuamente, mas não faz jus à imunidade tributária. Bem que poderia ser essa a pergunta da nossa prova, não é não? Então guarde, maçonaria não é religião, maçonaria não tem imunidade para o Supremo Tribunal Federal, ok? E agora só a última perguntinha e eu passo adiante. E cemitério, Josi, tem imunidade? Depende. Depende do quê? Depende, se o cemitério estiver em nome da instituição religiosa, aí o cemitério terá sim imunidade tributária. Porque se está em nome da instituição religiosa, entende-se que o cemitério é uma atividade religiosa e, portanto, não vai pagar imposto. Por outro lado, se for um cemitério que está em nome de terceiros e que visa lucro, aí não faz jus à imunidade tributária. E com razão, não é mesmo? Agora sim, passaremos para a análise da terceira imunidade genérica, que é a imunidade subjetiva. Só que, antes até não precisa nem copiar nada, não, só te perguntar. Se eu falei que templos de qualquer culto é imunidade genérica, a pergunta é, a igreja só não paga imposto, mas vai ter que pagar todos os demais tributos, não é? Vai ter que pagar taxas, contribuições de melhoria, contribuições em empréstimo compulsório. E é por isso que a FGV há pouco cobrou em sua prova uma questão em que dizia que a igreja tinha que pagar uma taxa de coleta de lixo verdadeira. Muitos candidatos disseram não, porque a igreja tem imunidade. Alto lá.
tudo, só para lembrar, tudo que está aqui nesse artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, só tem sorte na vida de não pagar impostos, mas vai ter que pagar todos os demais tributos. Então, a igreja tem que pagar a taxa de coleta de lixo, tem que pagar a contribuição de melhoria, ela só não paga imposto. Certo? Agora sim. Sobre a imunidade subjetiva, previsão, artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. O que nós temos por essa imunidade? Bom, como o próprio nome já diz, aqui, quem faz jus à imunidade são pessoas. Trata-se de uma imunidade subjetiva. São sujeitos que fazem jus à imunidade tributária. E, então, quais são essas pessoas que têm sorte na vida de não pagar impostos? São 4 pessoas que têm sorte. São elas: as entidades de assistência social sem fins lucrativos, as entidades de educação sem fins lucrativos, os partidos políticos e suas fundações e o Sindicato dos Trabalhadores. Vamos mais uma vez. Sobre imunidade subjetiva, quem tem imunidade são pessoas. E quem são essas pessoas que gozam de imunidade? São elas: entidades de assistência social sem fins lucrativos, entidades de educação sem fins lucrativos, partidos políticos e suas fundações e sindicato dos trabalhadores. Quanto aos sindicatos, cuidado que devemos ter. O sindicato que faz jus à imunidade, o sindicato que não vai pagar imposto, é o sindicato dos trabalhadores. Não venha me dizer do sindicato dos empregadores. Na hora da prova, pense: empregador é rico, deixa que pague imposto. Quem não vai pagar imposto, quem tem imunidade, é o sindicato dos trabalhadores, certo? Mas aí também cuidado. Essas pessoas aqui, para fazerem jus à imunidade tributária, terão também que cumprir 3 requisitos. Logo, não basta ser uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, não basta ser uma entidade de educação sem fins lucrativos, não basta ser um partido político e um sindicato de trabalhadores. Para fazerem verdadeiramente jus à imunidade e, portanto, não precisarem pagar impostos, terão que cumprir 3 requisitos. 3 requisitos que estão lá, constantes no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Ora, o que nós temos nesse artigo 14 do CTN? O primeiro requisito é que não podem distribuir lucros. Não podem distribuir lucros. Segundo requisito, não podem encaminhar valores para o exterior. E o terceiro e último requisito, deve manter os seus livros contábeis em dia. Então, mais uma vez, para que todas aquelas pessoas ali, do artigo 150, inciso 6, a linha C, façam jus à imunidade tributária, elas deverão cumprir 3 requisitos, quais sejam: não podem distribuir lucros, não podem encaminhar valores para o exterior e devem manter os livros contábeis em dia. Certo? Cumpridos esses 3 requisitos, aí sim farão jus à imunidade tributária. Outro cuidado que devemos ter é que existe uma dessas pessoas, que é o partido político. Além de cumprir todos esses requisitos aqui do artigo 14 do CTN, devem também cumprir mais 2 requisitos, que são: devem estar devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Então, os partidos políticos, além de cumprirem todos esses requisitos do artigo 14 do CTN, como as demais pessoas lá do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, eles devem cumprir mais 2, que são: o primeiro, estar devidamente inscrito no Tribunal Superior Eleitoral. E o terceiro requisito é manter
sempre a observação aos princípios e os costumes. Eles não podem afrontar os nossos princípios e os nossos costumes. Se isso acontecer, será realmente excluída a imunidade deles. Mas assim, excluída de forma temporária, né? De modo que, tão logo voltem a respeitar os princípios e os nossos costumes, poderão fazer jus novamente à imunidade tributária. Isso nunca caiu em primeira fase, nem em segunda fase na FGV. Mas é uma questão que tem sido repetida em provas de concurso. E a FGV sempre fica de olho, porque quando está caindo em alguns concursos, ela já traz aqui para nós também. Por isso que eu menciono aqui. Então, o partido político tem que cumprir todos os requisitos do artigo 14 do CTN e estar devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, além de não afrontar princípios e costumes do nosso ordenamento jurídico. Certo? Pois bem, além disso, podemos dizer que todas essas pessoas aqui do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, quais sejam, última vez que vou falar, as entidades de assistência social sem fins lucrativos, as entidades de educação sem fins lucrativos, os partidos políticos e suas fundações e o Sindicato dos Trabalhadores, essas pessoas, para fazerem jus à imunidade, como nós vimos, têm que cumprir os requisitos do artigo 14 do CTN, certo? Mas essas pessoas, elas também, em razão lá do artigo 150, parágrafo 4º, da Constituição Federal, tem-se que tudo que estiver em nome delas e também cumprirem as suas finalidades, estarão imunes dos impostos. Lembram-se da mesma regrinha que eu falei sobre a imunidade dos templos de qualquer culto? Quando eu falei sobre a imunidade dos templos de qualquer culto, eu disse, olha, tudo que tiver em nome da instituição financeira e cumprir a sua finalidade não vai pagar imposto, goza de imunidade. E aqui eu repito, tudo que estiver em nome das pessoas do artigo 150, inciso 6, a linha C, e que cumprirem a sua finalidade, não vão pagar impostos. Tanto é que nós temos a súmula 724 do Supremo Tribunal Federal, hoje convertida na súmula vinculante 52, que diz justamente isso. Diz, olha, quando as pessoas do artigo 150, inciso 6, a linha C, alugam imóveis para terceiros e com o dinheiro dos aluguéis cumpre as suas finalidades, esses imóveis estarão imunes ao IPTU. Então, é a mesma regrinha que eu tenho para os templos de qualquer culto, eu tenho aqui para as pessoas do artigo 150, inciso 6, a linha C. Está no nome delas e cumpre a finalidade, não vão pagar impostos. Ok? Já que eu comentei sobre essas súmulas do Supremo Tribunal Federal, há mais uma súmula importante que diz respeito a essa imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. É com relação à súmula 730. A súmula 730 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, a súmula 730 diz que as entidades fechadas de previdência privada, elas, quando não recebem a participação de seus beneficiários, também fazem jus à imunidade tributária. Josi, não entendi. Veja, quando estou frente a uma entidade fechada de previdência privada, que não tem a participação dos seus beneficiários, elas farão jus à imunidade. Por quê? Porque elas estão atuando como se fossem uma entidade de assistência social sem fins lucrativos. Na maioria das vezes, o que acontece é, para termos uma previdência privada, para ser formado aquele fundo, haverá, na verdade, a participação tanto do empregador como do empregado, do beneficiário, não é mesmo? Porque quando eu falo de previdência privada, vai ser formada pelo empregador, uma parte, e pelo empregado. Só que quando não houver a participação do beneficiário, do empregado, o Supremo Tribunal Federal entende que está ali atuando aquela entidade de previdência privada como se fosse uma assistência social sem fins lucrativos. E por isso reconheceu a imunidade apenas no caso em que não houver a participação do beneficiário. Então, se atente, uma pegadinha seria: as entidades fechadas de previdência privada sempre gozam de imunidade. Não, não é sempre. É tão somente quando
não houver a participação dos seus beneficiários. Ok? Tranquilo? Pois muito bem. E só para encerrarmos essa imunidade subjetiva, ainda faço uma ressalva. Nós falamos que todo mundo que está no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, tem sorte na vida de não pagar impostos. Pois é, mas existe uma pessoa que está no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, que tem tanta sorte, digamos assim, na vida, que além de não pagar impostos, não vai pagar também a contribuição social. Eu estou falando das entidades de assistência social sem fins lucrativos. Ora, Josi, como assim? Quem são essas pessoas? Veja, a entidade de assistência social sem fins lucrativos, como acabamos de observar, por decorrência do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, gozam de imunidade com relação aos impostos. Então, essas pessoas aqui não irão pagar impostos, certo? Agora, em razão de um outro dispositivo lá na frente, que é o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, as entidades de assistência social sem fins lucrativos também gozam de imunidade com relação às contribuições sociais. Então, elas também não vão pagar contribuição social, porque o artigo 195, parágrafo 7º, diz isso. E aí eu já faço a relação aqui pelo seguinte, já vi cair uma prova realizada pela banca da FGV, não para a OAB, mas para o cargo de juiz de determinado estado, em que ela trazia a seguinte pegadinha. As entidades de assistência social sem fins lucrativos só têm imunidade de impostos. É falso. A entidade de assistência social sem fins lucrativos gozam de imunidade de impostos e de contribuições sociais. De impostos em razão do artigo 150, inciso 6, a linha C, e das contribuições sociais em razão do 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Certo? Agora sim, passamos para a última imunidade da nossa sorte, que é a imunidade objetiva. Indo lá para a sorte, faltou analisarmos essa objetiva, que está prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal. Para essa imunidade objetiva, eu te chamo a atenção para o detalhe. Aqui, o que tem imunidade tributária são os objetos. É o objeto que goza de imunidade tributária e não a pessoa. Como assim, Josi? O objeto. Ora, o artigo 150, inciso 6, a linha D, diz que os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão é que fazem jus à imunidade tributária. E aqui, então, eu falo, é uma imunidade objetiva porque são objetos que não vão pagar impostos. São objetos que não vão pagar impostos. Logo, se vem uma pegadinha, como já vi acontecer, quem tem imunidade é a editora ou é a imprensa? O que você vai responder? Nenhuma das duas tem imunidade. Nenhuma das duas, porque quem tem imunidade é o livro, o jornal, o periódico, o papel destinado à sua impressão. Ah, Josi, agora fiquei sem entender. Se você disse que o livro não paga imposto, disse e repito. Como é que você está dizendo que a editora não tem imunidade? O que a editora faz na vida dela se não vender livro? Opa, então calma lá. Vem cá. Se não fosse a imunidade do livro, quais seriam os impostos que recairiam sobre o livro? Ora, se o livro não tivesse imunidade, haveria a incidência do IPI, do ICMS, do imposto sobre importação, caso esse livro fosse importado. Como o livro goza de imunidade, então tem razão. A editora não terá que recolher esses impostos aqui que incidem sobre o livro, que incidiriam sobre o livro, porque o livro tem imunidade. Mas a editora,
ela não tem imunidade. Logo, a editora, por exemplo, se é proprietária de um imóvel urbano, ela tem que recolher IPTU, porque ela não tem imunidade. A editora, quando ofere lucros com a venda dos livros, ela, editora, ela recolhe IRPJ, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, porque ela não tem imunidade. Quem tem imunidade são os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Agora sim, quais são esses livros que têm imunidade? Vem comigo para o nosso terceiro bloco, para você saber tudo sobre a imunidade objetiva, até porque eu tenho certeza que na nossa prova irá cair sim uma questão referente a isso, dada um entendimento novo do nosso Supremo Tribunal Federal. Te espero no próximo bloco.